Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do portuguesemfoco.com. Meu nome é Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre adjetivo. Exatamente isso. Eu vou responder hoje nesse vídeo de uma forma bem prática, simples e objetiva a uma pergunta muito recorrente. Que pergunta é essa? O que é adjetivo? Muita gente tem dificuldade em relação ao adjetivo e também ao substantivo. Mas no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre adjetivo. Eu vou responder a pergunta: o que é adjetivo? De forma bem simples, prática e objetiva, o adjetivo é uma palavra que caracteriza, grave bem isto, uma palavra que caracteriza o quê? Ele precisa caracterizar uma outra classe gramatical. Ele também, além de caracterizar, ele modifica uma classe gramatical, como eu disse, específica. Que classe é essa? O substantivo. É exatamente isso que você tem que pensar quando você for resolver uma questão de concurso acerca de adjetivo. Ele é, novamente, uma palavra que caracteriza, modifica o substantivo. Deixe-me sublinhar aqui, substantivo. Além disso, ele vai atribuir algumas características específicas a esse substantivo. Que características são essas? Então, deixe-me colocar aqui, atribuindo-lhe algumas características específicas. Quais são elas? Qualidade, pode ser aspecto também, pode ser especificação, são as três mais importantes. E para ficar ainda mais claro, vou mostrar para você com exemplos. Então, só relembrando, quando você pensar em adjetivo, você precisa saber que ele é um vocábulo que caracteriza, modifica o substantivo, atribuindo ao substantivo uma qualidade, um aspecto ou uma especificação. Vejamos um exemplo. Quando eu falo assim, torta deliciosa. Perceba que aqui eu tenho duas palavras, sendo que uma palavra qualifica a outra. Quando eu falo deliciosa, veja que este vocábulo está qualificando uma palavra base. Essa palavra base a gente chama de substantivo. Então, deliciosa, que é o termo que qualifica o substantivo, é chamada de adjetivo. Então, aqui você viu que deliciosa modificou o substantivo. E essa modificação trouxe uma qualidade, ou seja, esse adjetivo atribuiu uma qualidade ao nome torta, ok? É dessa forma, na verdade aqui é a aplicação dessa parte teórica, dessa definição que eu dei anteriormente. Vou te dar um outro exemplo para que você não fique com dúvida. Se eu falo assim, suco, tomei um suco gelado. Da mesma maneira, eu tenho uma palavra base que se chama substantivo. Essa palavra base é suco. Então, aqui é um substantivo. E eu tenho uma outra palavra que modifica, que caracteriza essa palavra base. Então, esse vocábulo que amplia o significado da palavra suco é adjetivo. Então, perceba que o suco não é qualquer suco, é um suco gelado. Há uma modificação em relação a essa palavra base que é suco. Vou te dar um outro exemplo. Tênis pequeno. Perceba que falar tênis é uma coisa. Agora, quando eu digo tênis pequeno, eu especifiquei que tênis
é esse, eu caracterizei esse núcleo, essa palavra base que está aqui, que é o substantivo. Tênis é o substantivo. A partir do momento que eu digo tênis pequeno, eu estou modificando esse termo base. Logo, nós temos aqui um adjetivo, ok? Então, pequeno é um adjetivo, ele está modificando, caracterizando o termo base, que é justamente o substantivo. Vou colocar aqui substantivo e aqui também para que fique igual. O último exemplo que eu quero dar é este aqui. Se eu falo assim, eu passei por um momento confuso. Ora, momento é a palavra base, é o termo núcleo, digamos assim. Então, aqui nós temos um substantivo, portanto. Agora, eu tenho uma outra palavra que modifica o sentido de momento, que caracteriza esse substantivo. Não é qualquer momento, é um momento confuso, não é um momento alegre, é um momento confuso. Então, percebeu que esta palavra aqui modifica totalmente o significado do substantivo momento? Se ela faz isso, se ela modifica um termo núcleo, que nesse caso é o substantivo, nós estamos diante de um adjetivo, ok? Então aqui, novamente, o substantivo momento tem um valor semântico sozinho, mas quando eu adiciono o termo confuso, esse substantivo é modificado. Confuso é, portanto, um adjetivo, ou seja, ele pertence à classe gramatical dos adjetivos. Então você percebeu que existe uma relação muito próxima entre substantivo e adjetivo. E é importante ressaltar que o adjetivo, assim como o substantivo, ele pode receber flexão. Que tipo de flexão ele pode receber? Bom, ele pode ser flexionado em gênero, e você já sabe que quando nós falarmos em gênero em língua portuguesa, estamos diante do masculino e do feminino. Então ele pode se flexionar em gênero, pode também se flexionar em número, relembrando que número em língua portuguesa é o singular e o plural. E além disso, ele pode apresentar uma variação de grau. Então, o adjetivo também pode ter aquele grau comparativo, pode ter o grau superlativo, ele tem essa variação de grau. Para você entender principalmente esses dois elementos aqui, a flexão de gênero e a flexão de número, que é o principal, que é o elemento, na verdade, principal cobrado em concurso, vou apagar isso aqui e vou colocar um exemplo. Aqui vou aproveitar também alguns exemplos desse que eu já coloquei para te mostrar essa variação de gênero, essa flexão de gênero e de número. Eu utilizei no exemplo anterior o adjetivo deliciosa. Então deixe-me colocar assim: bolo delicioso. Eu tenho o masculino, o adjetivo está aqui, como você já deve ter percebido, ele modifica o substantivo bolo, não é qualquer bolo, é o bolo delicioso. E esse adjetivo aqui pode ser flexionado em gênero, ou seja, ele pode ser levado para o feminino. E aí eu tenho que fazer, é lógico, a alteração do primeiro elemento. Vou colocar aqui torta, deliciosa. Então aqui houve uma flexão de gênero. Esse adjetivo estava no masculino e ele foi levado ao feminino. Então, torta deliciosa, flexão de gênero. Agora vejamos uma flexão de número. Quando eu falo assim, menina
feliz. Perceba que feliz modifica novamente um termo base, que é o substantivo. Agora, se eu quiser fazer uma flexão de número, ele será levado ao plural, uma vez que aqui ele está no singular, é lógico. Então, como é que eu faço isso? Basta eu adicionar a desinência S no substantivo, então meninas, e aqui o adjetivo terminou em Z, a gente vai adicionar ES, meninas felizes. ES aqui, que vai ser a flexão de número. Vou colocar aqui flexão de número. Ok? Então, é basicamente isso. Existe uma relação muito próxima entre substantivo e adjetivo. Você deve tomar bastante cuidado com isso. Muitas vezes, o adjetivo pode sim alterar o sentido do substantivo dependendo do lugar em que ele aparece na frase. Por exemplo, se ele aparecer antes do substantivo, ele tem um valor semântico. Se ele aparecer depois do substantivo, o valor semântico já é totalmente diferente. Quando eu digo grande homem e homem grande, o valor semântico é totalmente distinto. Eu não vou entrar em valor semântico do adjetivo, e esse conceito é um pouco mais aprofundado. O objetivo desse vídeo de hoje é somente para te dizer, para te mostrar o que é o adjetivo, responder, na verdade, essa pergunta. E lembrando que essa aqui é a teoria básica, indispensável para você resolver algumas questões de concurso. É lógico que em alguns momentos você vai precisar saber mais regras gramaticais, vai precisar aprofundar um pouquinho o estudo dos adjetivos. E para isso eu indico que você entre aqui no www.portuguesemfoco.com e procure pelo pacote completo de gramática. Lá no Português em Foco você tem uma explicação passo a passo, com muitos exemplos e bem aprofundada sobre esta classe gramatical. Não somente sobre esta classe, mas sobre todas as outras classes gramaticais e também dos assuntos mais cobrados e mais explorados em concurso público. Todavia, o que eu quero mostrar no próximo vídeo, na nossa próxima aula, é que somente com essa teoria, essa parte bem simples, bem básica, somente com essas dicas que eu mostrei aqui para você, você vai conseguir resolver uma questão de concurso público agora recente, do ano de 2015, de uma maneira bem simples, bem prática e bem direto ao ponto, ok? Então no próximo vídeo eu volto para corrigir uma questão sobre adjetivo para a gente aplicar tudo isso que nós aprendemos aqui nesta aula. Eu encontro você no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.